Fico feliz por você estar interessado no estudo das Escrituras, e na Bíblia existe o registro de 3 templos que estão colocados na Bíblia. 3 templos estão descritos na Bíblia e só 2 foram construídos. Existe um terceiro templo que ainda não foi construído e ele também está colocado na Bíblia, um terceiro templo. Eu gostaria de ler alguns textos aqui para que a gente pudesse estudar um pouquinho a respeito desse terceiro templo. Vários profetas falaram a respeito desse templo, né? Alguns profetas e apóstolos também falaram a respeito desse terceiro templo. Então, eu gostaria de ler com você em Isaías, Miqueias, né? Miqueias, Isaías, Ezequiel, e depois a gente vai para o Novo Testamento também falando a respeito desse templo. Então abra sua Bíblia aí em Miqueias capítulo 4, né? Miqueias capítulo 4, verso 1. Tá? Então ele vai falar também a respeito desse terceiro templo, né? O profeta Miqueias, então está no capítulo 4, no verso 1. Então, antes da gente ler, gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar o estudo da Bíblia. Feche seus olhos para que nós possamos orar. Senhor nosso Deus, muito gratos estamos por estudar a Tua Santa Palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos essas verdades maravilhosas. Também concede-nos o Teu Santo Espírito para que possamos entender da forma que o Senhor determinar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então aqui em Miqueias capítulo 4, do verso 1 e 2, ele vai falar a respeito desse terceiro templo. E ele já contextua esse terceiro templo no final da história. Ele diz assim, nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e correrão a eles os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então o profeta Miqueias está falando a respeito desse terceiro templo no final da história, nos últimos dias. Isaías também, ele fala a respeito desse terceiro templo. É Isaías capítulo 2, o verso 1 até o 3. Isaías, né? Aí Isaías ele já diz assim, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém nos últimos dias. Aí ele diz assim, Isaías teve uma visão, né, de Judá e de Jerusalém. Aí ele fala assim, nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, e no cume dos montes se engrandecerá por cima dos outeiros. Correrão a ele todas as nações, virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, tanto Isaías quanto Miqueias, todos dois falam a respeito desse templo no final da história. Então ele fala, nos últimos dias o templo do Senhor será levantado. O profeta que tem uma visão mais, vamos dizer assim, mais detalhada do templo é Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 e 41, ele vai falar a respeito desse terceiro templo. Então abra sua Bíblia em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 40, tá? Na realidade, no capítulo 40, Ezequiel tem uma visão mais ampla a respeito desse terceiro templo. Então, Ezequiel tem uma visão, na realidade ele é levado para que ele possa ter essa visão, e aqui no capítulo 40, ele começa assim, no 25º ano do nosso exílio, né? No primeiro ano do 10º mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada,
nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Ou seja, ele foi transportado, né, nesse dia para que ele pudesse ter a visão. E aí ele vai começar, no verso 2 ele diz assim, ó, em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá e vi que um homem, cuja aparência era como de bronze, e estava em pé na porta, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ou seja, um anjo tem ali uma linha e uma vara para que o profeta Ezequiel pudesse medir esse templo. Ele diz assim, ó, disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso você foi trazido aqui. Anuncia à nação de Israel tudo o que vires. Ou seja, o profeta é levado para que ele possa descrever tudo aquilo que o anjo vai mostrar para ele. Então aí ele começa a descrever justamente esse templo. O profeta diz assim, ó, havia um muro fora da vara em redor, e na mão do homem uma vara de medir de 6 côvados, e cada côvado um palmo. A mais, ele mediu a largura do edifício, né, uma vara, e a altura uma vara. Né? Então o profeta está ali junto com o anjo e eles começam a medir esse terceiro templo. O que é importante aqui no capítulo 40? No capítulo 40, ele fala que o ano é 25, né? 25º do nosso exílio. Na realidade, Ezequiel está sendo levado para o ano de 2025. Então ele é levado para o ano de 2025 e aí ele começa a descrever o templo. Tanto que quando ele olha a cidade, ele vê a cidade de Jerusalém em 2025. Ou seja, ele tenta descrever os edifícios, ele vê uma cidade, né? Ele diz assim que os edifícios pareciam uma cidade, ou seja, o profeta está tendo uma visão além do seu tempo. E aí o anjo diz assim, olha, você veio aqui para que você possa medir e falar tudo aquilo que você viu. E aí o profeta começa a descrever as medidas do templo. Esse terceiro templo, ele será inaugurado em 2025. E aqui no capítulo 41, ele diz assim, ó, então me levou ao templo e mediu os umbrais, 6 côvados de largura, né, de um lado, e 6 côvados de largura do outro, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então ele entrou no átrio interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, e 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura de 20 côvados diante do templo, e medisse, este é o santo dos santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, a largura das salas laterais, 4 côvados por todo ao redor do templo. E aí ele vai descrevendo toda a medida do templo. Na realidade, o que acontece? O profeta, quando ele tem uma visão no céu, é diferente de uma visão que ele tem na terra. Quando ele tem uma visão na terra, ele consegue descrever bem aquilo que ele está vendo. E quando ele tem uma visão no céu, ele tem dificuldade de descrever. Aqui o profeta Ezequiel, ele está tendo uma visão na terra. Ele está descrevendo um terceiro templo que está construído nessa terra. Ou seja, ele é levado no tempo para que ele possa descrever esse templo. Ou seja, esse templo existe, né, num local onde o profeta ainda não conhecia, mas na realidade quando ele leva e ele vê, ele tenta descrever a cidade e aí ele começa a descrever esse terceiro templo. E esse terceiro templo, na realidade, ele será inaugurado em 2025, o ano que inaugura-se o terceiro templo. Esse terceiro templo é importante porque
tanto os profetas quanto os apóstolos tiveram visões desse terceiro templo. Eu vou ler aqui um texto em que Paulo também fala a respeito desse terceiro templo, e depois eu vou ler um texto que João também fala a respeito desse terceiro templo. Esse terceiro templo é importante porque nesse terceiro templo vai haver algumas manifestações que são importantes para nós entendermos a história que está colocada na Bíblia. Então é em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Então, em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, Paulo também vai falar um pouco a respeito desse terceiro templo. Paulo fala aqui a respeito do anticristo, né? Quando ele fala do anticristo, aqui no capítulo 2, e no verso 3, né, e 4, ele vai falar a respeito disso. Ele diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, por isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu já fiz um vídeo a respeito, um estudo a respeito do anticristo, né? Justamente ele é importante porque ele vai contextualizar isso aqui, né? Então ele diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele diz assim, ó: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, na realidade o anticristo vai se sentar nesse templo querendo parecer Deus, né? Esse templo será erguido, será consagrado a Deus e depois ele será utilizado aí também pelo anticristo no final da história. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 1, capítulo 11, verso 1, também vai falar desse terceiro templo, né? A parte importante. Apocalipse 11, verso 1, aqui também o profeta, aqui também já é o apóstolo, né? O apóstolo João, ele já vai ter uma visão, ou seja, também ele vê esse terceiro templo, né? Ele tem uma visão. Quando João escreve isso aqui, o segundo já havia sido destruído, já não existia mais o segundo templo. Então esse aqui já é o terceiro, né? E ele diz assim, ó, no capítulo 11, verso 1 e 2, ele diz assim, ó: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, né? Foi-me dado um caniço, né, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levante-se e meça o templo de Deus e o altar e os que neles adoram. Ou seja, assim como Ezequiel também recebeu a visão e a incumbência de medir o templo, João também recebe essa mesma incumbência. Então ele diz assim, ó: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, né, e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo e não meça, porque foi dado aos gentios. E esses pisarão a cidade santa por 42 meses. Né? Então aqui também o apóstolo João tem a visão do templo, e aí ele vai dizer falar a respeito desse templo, e ele diz assim, olha, a parte de fora foi dada aos gentios, e eles pisarão a cidade santa aí, né? Ele diz assim no final do verso, né? Porém, ele diz assim no verso 2, porém o átrio que está fora do templo, né, não meça, porque foi dado aos gentios, e esses pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, no final da história, esses 42 meses, também já falei a respeito desses 42 meses, que é o reinado do anticristo. Então, esse templo será erguido e consagrado a Deus. Ele vai começar a sua construção em 23 e será inaugurado em 25. Então, quando esse templo for inaugurado, haverá uma manifestação de Deus consagrando esse templo, porque isso foi uma promessa que ele fez lá no passado, hein? E Deus vai se manifestar no meio do seu povo. Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu no Velho Testamento, ele vai cumprir no final da história. Não vai faltar nada daquilo que ele prometeu para o povo de Israel. Ou seja, ele vai cumprir
as promessas que ele fez lá no Velho Testamento, ele vai cumprir no final da história. Por isso que esse templo ainda será importante e ele será a disputa aí entre Deus e Satanás, né? Na realidade, ele será consagrado a Deus e depois, no final da história, quando o anticristo receber o governo, ele vai se sentar também justamente nesse templo, que aí tem a história, aí nós vamos voltar lá para Daniel, para a história da abominação desoladora no lugar santo, né? Então isso é importante porque para que as profecias vamos dizer assim, se completem até ao final da história. Por isso que esse terceiro templo, ele é fundamental para que as profecias possam se cumprir, ou seja, e Deus possa se revelar ao seu povo no final da história. Então que Deus possa abençoar, que Deus possa dirigir você, que você possa aí fazer proveito dessas verdades maravilhosas que foram colocadas na Bíblia. E isso cada dia mais vai se tornar mais, vamos dizer assim, mais evidente da agora para frente, porque nós estamos chegando ao final da história e isso vai se cumprir. Então por isso que é importante você entender essas profecias, para que quando as coisas começarem a acontecer, você olhe para a Bíblia e para os acontecimentos no final da história. Que Deus possa abençoar você, que você possa fazer proveito aí dessas verdades maravilhosas. Esse é o desejo do meu coração. Amém.